Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme A Baleia, que está nos cinemas, está concorrendo ao Oscar, é um dos favoritos aí para ganhar o Oscar. E nós vamos falar um pouco sobre o filme, sobre a situação que o filme traz para a gente e algumas outras questões aí adjuntas e umas dicas literárias bacanas também aqui, tá? E vai ter alguns spoilers aqui, então se você ainda não viu o filme, deixa para ver o nosso vídeo aqui depois que você assistiu o filme, tá? Já aviso logo aí para poder não estragar a surpresa da galera, tá bom? Então, esse filme é do diretor Darren Aronofsky, que é o mesmo diretor do filme Cisne Negro, de 2010, com a Natalie Portman e a Winona Ryder, tá? O filme A Baleia conta com o Brendan Fraser no papel de protagonista, é o Charlie, né? A Sadie Sink faz o papel da filha dele, e a Hong Chau, que parece que tem um nome chinês ali, ela faz a amiga dele, né? Uma amiga que está sempre com ele ali, cuidando dele e tal, porque esse personagem, quem já viu aí as resenhas sabe, né? É um sujeito que tem uma obesidade dita mórbida, né? É um sujeito muito gordo e não consegue andar direito, não consegue se locomover, e aí precisa de várias pessoas ajudando ele ali, né? E ele é um professor de inglês, né? Ele dá aulas pela internet, e uma das características, né, marcantes ali da história é que ele não mostra o rosto, né? Na sala de aula ali, virtual, aparece o rosto de todos os alunos, menos o dele no meio, que está preto, né? A tela fica preta e não aparece o rosto dele, porque ele tem vergonha de aparecer por conta da gordura dele, né? E ele vive recluso, né? E talvez a principal característica do filme, né, junto com a gordura dele, né, é a tentativa dele de fazer as pazes e ao mesmo tempo ali reconstruir a relação com a filha, né, que é justamente a personagem da Sadie Sink, né, que é a atriz que faz o papel da filha dele. E aí, enfim, eu fui ao cinema assistir, tem uns 2 ou 3 dias aí, e gostei muito, filme bacana. E o Brendan Fraser está cotadão aí para o Oscar, né? Porque esse tipo de filme, que é um drama, né? Um drama existencial, um drama emocional, psicológico, né? Eu prefiro a expressão drama existencial ou emocional, geralmente gera Oscar de melhor ator ou melhor atriz, né? Porque são os filmes que exigem muito ali das habilidades do ator, né, para poder incorporar o papel, para poder representar bem ali aquela questão que a pessoa está passando, e geralmente isso leva a Oscar, né? Então tudo indica, eu assisti também, eu fiz vídeo aqui, né, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também achei um ótimo filme. Agora, é um filme, o outro filme, né, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é um filme que a história, né, é talvez mais ampla, né, do que os próprios atores, né? O enredo, ele acaba sendo mais protagonista do que os atores. E aí isso talvez tire, né, por exemplo, um dos protagonistas ali, o ator, né, que na verdade ele é o coadjuvante, né, da atriz coreana que faz a protagonista. Talvez ela vença na protagonista, porque eu não sei se tem algum drama feminino aí em jogo também disputando. Tem sim, tem o Tar, né? Aquele filme, eu esqueci o nome da protagonista aqui agora, mas enfim, da atriz, né? Mas o fato é que eu não vi esse filme, não posso falar. Porém, geralmente, então, esses filmes que são dramas pessoais tendem a gerar o Oscar, né? Porque exigem mais do ator. E o Brendan Fraser atua muito bem, ele fica caracterizado ali, né? Obviamente que, né, engordaram ele ali bastante, mas o fato é que ele tem uma ótima atuação, é muito convincente, e a gente realmente vai se identificando ali com a questão, né? E ao mesmo tempo vai sendo sequestrado no bom sentido ali para a história, tá?
Que mais? Ele se recusa a ir ao hospital, né? Ele não quer fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cirurgia ou coisa do tipo, né? E isso também é uma característica do filme. No início, ele dá essa desculpa, né? Ele diz, não tenho dinheiro, vou ficar endividado, porque aqui não dá, né? Porque a gente sabe que a saúde nos Estados Unidos ela é totalmente privada, então a pessoa, né, tá ferrada ali, tem que pagar, ou se não tiver dinheiro, se endivida e que se dane, né? E de certa forma, essa fala inicial dele permite pensar essa questão também no âmbito social, né? O quanto que a saúde nos Estados Unidos é um comércio ali, e isso é muito complicado, isso é, enfim, do meu ponto de vista e do ponto de vista da esquerda brasileira de maneira geral, isso é abominável, né? Algo que tem que ser substituído um dia lá por uma saúde pública que permita que as pessoas tenham acesso. Porém, no meio da história, e aqui vai um spoiler, né? Se descobre que, na verdade, ele tem uma grana guardada, é uma grana boa, né? Que ele tem guardada no banco, e que ele oferece para a filha, né? Para a filha aceitar ficar com ele ali, né? E aí, enfim, na verdade ele não vai no hospital, não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele prefere dar esse dinheiro para a filha do que gastar com, né, consigo próprio, com a própria cirurgia ali, ou com o próprio tratamento, né? E isso levanta também uma questão filosófica aqui, né? Quer dizer, até que ponto é possível, enfim, intervir de maneira unilateral na vida de alguém para a pessoa se tratar, né, de alguma coisa, e se é que a palavra tratamento cabe, né, enfim, porque o filme é muito isso, né, quer dizer, a escolha dele é essa mesma, é continuar comendo. Por quê? Porque aí entra uma outra questão, né, que também tem a ver com um enredo. Ele era casado e aí ele se descobre gay ou bissexual, também não fica muito claro aí na história. E aí ele troca a esposa por um cara, né? Um sujeito lá que ele passa a namorar o cara. E o cara morre. E aí essa morte do cara é que gera esse comportamento excessivo dele de comer. Ele começa a comer igual um desesperado porque ele perdeu, né, o cara que era o amor da vida dele. E por um lado, isso denota, né, evidentemente, um drama ali pessoal, um drama emocional dele, ele está sofrendo com isso e não consegue se controlar no sentido da comida, né? Por outro, é um sujeito adulto, é um sujeito ali, né, que nitidamente ele tem todas as cognições em dia e escolhe continuar, né? A amiga dele tá o tempo todo ali, né, dando bronca nele, provocando ele no sentido de, pô, você tem que se tratar e tal. Ele diz, eu não quero, não estou afim, e é isso aí, pá, e continua, entendeu? E realmente é uma questão ali, né, que levanta esse debate, porque tem muita gente que defenderia a ideia de que não, o cara tem que se tratar, né, à força, não tem jeito, né? Já outras pessoas defendem uma perspectiva mais liberal de que ele está ali no processo de escolha dele, e se ele não quiser, deixa ele lá e ele vai, né, enfim, vai vivendo e ao mesmo tempo sofrendo as consequências da escolha dele, né? Faz parte. E aí, enfim, uma coisa também que vale a pena dizer, tá? E aí já deixo aqui uma dica de livro para vocês, é assim, o filme, o cenário do filme é todo a casa do cara, né? Do Charlie. Então, salvo umas 2 ou 3 cenas ali que aparece, né, alguma coisa fora, mas é muito rápido, de passagem, e dessas poucas cenas que aparecem fora da casa, quase sempre é na porta da casa dele. Então o filme inteiro se passa dentro da casa dele. E esse tipo de cenário, que ao mesmo tempo é claustrofóbico, né, mas ao mesmo tempo ele gera um risco, né, para o diretor, porque você prender o espectador dentro de um cenário único é difícil, né? Porque não tem uma grande variedade ali de paisagens, vamos dizer assim, e isso exige que o diretor arme a história de uma forma mais, né, enfim, bem elaborada, mais esteticamente ali convincente e tudo mais, para poder prender as pessoas. E aí tem uma característica que me parece bem
usual nesse tipo de drama, né? Que é a luz. A luz é bem baixa, né? O filme inteiro quase passa com aquela luz baixinha, né? Que é meio que para ambientar né? Esse sofrimento do cara ali, ao mesmo tempo essa situação extrema que ele está vivendo. E uma outra característica que eu acho sutil, assim, né? Que não é tão evidente assim, é a música, né? Porque num ambiente desse pequeno, né, fechado ali, claustrofóbico e ao mesmo tempo limitado, né, do ponto de vista do espaço, o drama, né, e como é que eu vou dizer, a densidade de certas cenas é sublinhada pela música de uma forma muito rica no filme, né? A música, ela meio que é como se a música fosse um foco ali, né? Que joga, de fato, o drama do cara para o primeiro plano, porque sem a música aquela cena ficaria muito, né, muito comum, muito, enfim, né, muito limitada ali pelo espaço. Então, quer dizer, a música nesse filme tem um papel importantíssimo, assim, do meu ponto de vista, tá? E aí eu já deixo aqui para vocês a dica do livro do José Miguel Wisnik, O Sonho e o Sentido, porque é isso, né, que eu estou falando aqui, é exatamente isso, é essa relação que a música tem com o sentido nas cenas do filme, tá? Não estou defendendo aqui nenhuma relação ali unívoca, né, enfim, e inquestionável, mas sim o fato de que essa construção se dá a partir da tentativa de gerar algum tipo de sentido, né, com esse casamento entre a música e a imagem ali, né? Então essa é uma das riquezas do cinema, né? Então, enfim, essa dica aí dessa questão da música. E o filme caminha também com algumas citações do livro, do romance famosíssimo, né, do Herman Melville, escritor dos Estados Unidos, que é o Moby Dick, ou A Baleia, né? E aí o personagem, o nome do filme é A Baleia, né? E o cara, né, é muito gordo, então a metáfora fica bem evidente. Ele é professor, né, de língua inglesa e tal, então ele gosta de algumas citações do Moby Dick, né? E é interessante que ele se empolga assim, quando alguma pessoa, especialmente a filha, né, lê ali para ele alguns trechos do Moby Dick. Tem uma frase em especial, que eu não vou dizer qual é, mas que, enfim, que ele gosta muito ali, ele se empolga, né? E isso demonstra também ali um certo valor que a literatura ganha na vida dele, de dar para ele ali um novo sorriso, ali, um novo ambiente, uma nova ambiência mental, porque ele se empolga, assim, né? Ele sai daquela posição meio brocochô ali dele e dá tem um levante, né, como a gente diz. Outra característica do filme, tá? O contraste entre um certo positivismo ingênuo do personagem Charlie, ele acredita muito nas pessoas de maneira exagerada, né? Não é que a gente não tenha que acreditar nas pessoas, pelo contrário, né? Mas ele acredita a um nível ali meio esquisito, porque é uma coisa meio ingênua, né? A tal ponto que ele passa a defender a filha e aí está o contraste que eu estou apontando aqui, é muito cruel com ele, né? A menina é muito cruel, ela é uma pessoa cruel, né? E esse é o contraste, né? Ela chega lá e ele começa a tentar reconstruir a relação com ela, mas ela é uma pessoa muito cruel, é cruel a um nível perverso mesmo, de sentir prazer em expor ali as pessoas. E tem duas cenas que mostram isso claramente, né? Quando ela joga fotos dele para os alunos, né? Ele não queria aparecer para os alunos, e ela joga lá as imagens para os alunos sem a vontade dele, né? E tem um outro personagem também, que é um garoto que é uma espécie de mormon ali, né? Ele não é mormon, ele é de uma outra religião, mas são aquelas figuras que batem na sua porta para querer te catequizar, né? E esse garoto faz isso com o cara e tal, e ele acaba conhecendo a menina, os dois começam a conversar, e aí ele conta uma história lá, que ele fugiu de casa e tal, e aí ela tira fotos dele e manda para os pais do garoto sem ele pedir também, né? Isso acaba gerando até uma consequência boa para ele lá, sem querer, né? Mas não era o objetivo dela. O objetivo dela era sacanear ele mesmo.
Então, enfim, e aí eu também deixo para vocês aqui a dica do Foucault, de novo, né, o História da Sexualidade 1. E a questão que eu deixo aqui desse livro não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com uma ponderação que ele fala aqui sobre a questão justamente da confissão pública, né? Que no caso dessa menina é uma coisa meio perversa, né? Que é o contrário, não é... Quer dizer, há uma exigência, o Foucault está denunciando aqui que há uma exigência hoje no mundo, né, de você se expor, né? E que isso tem um caráter ali meio, né, exagerado. No caso dela, não, ela não, a exigência para ela é uma exigência de expor os outros, né? O que é bem bizarro, né? Bem pior ainda, né? Muito pior. Porque no caso do sistema, vamos dizer assim, você ainda tem a capacidade de escolha, né? Uma pessoa como essa que pega as suas informações e expõe publicamente, você não tem como escolher, né? E aí esse é o caráter bizarro dessa situação, tá? Que mais? Tem muita coisa legal nesse filme, tá? Bom, e aí, vamos lá. Então é isso, né? Essa positividade exagerada do Charlie faz ele, por um lado dá a ele uma espécie de sobrevida emocional, porque ele não cai numa posição absolutamente, né, vamos dizer assim, vazia de qualquer tipo de perspectiva, né? Só que, por outro, isso deixa ele muito vulnerável à crueldade da filha, né? Então essa ambivalência aí do comportamento dele, no meu ponto de vista, claro, né? Bom, e aí, enfim, e ao mesmo tempo essa crueldade da filha denota nitidamente uma falta de empatia radical dela, né? Tanto com ele quanto com o garoto lá, que ela expõe a vida do garoto, enfim. Esse é o tipo da coisa que denota nitidamente uma falta de empatia, você não considerar ali a perspectiva do outro, né? Isso é muito importante. Uma outra característica bacana é que os debates entre o Charlie e o garoto são muito interessantes, né? Porque é aquela coisa do sujeito ali porque nesse momento em que o Charlie debate com o garoto, é um momento em que ele sai, é o único momento no filme em que ele sai dessa passividade, desse positivismo meio tosco dele, né? Meio ingênuo, na verdade, né? Não é nem tosco a palavra, mas desse positivismo ingênuo. O único momento que ele sai desse positivismo ingênuo é quando ele debate religião com o garoto, porque ele começa a mostrar para o garoto, olha só, cara, isso aí não me convence, entendeu? Por quê? Porque ele tem um drama pessoal, né? Ele perdeu ali o amor da vida dele e está num sofrimento grande ali, então esse papo furado aí de paraíso e conversa fiada, isso não me convence, entendeu? E aí o garoto, ao contrário, fica ali, não, você tem que aceitar Jesus, porque blá 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 e tal, aquela conversa fiada de crente, né? Que, enfim, que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? E, bom, e aí, de qualquer maneira, isso é uma questão interessante que o filme levanta também, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Sim, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse livro aqui da Ana Maria Baiana, tá? Rapidamente, que é um livro que eu já mostrei aqui várias vezes para vocês, Como Ver um Filme, e pegar alguns aspectos do filme a partir dessa análise da Ana Maria Baiana. Por quê? Ela fala dos gêneros cinematográficos, dentre eles o drama, né? E ela fala de algumas características legais aqui do drama. Ela diz, inclusive, que o drama, em certo sentido, é uma característica de quase todos os filmes, né? Ele comparece ali, em maior ou menor medida, em todos os filmes, né? E, ao mesmo tempo, ela destaca algumas características do drama, né? E aí ela fala do Aristóteles, ela cita, inclusive, o Aristóteles, está aqui o livrinho do Aristóteles também, né? A Poética Clássica, que ela cita, né? Que ela dialoga com esse livro várias e várias vezes, tá? E ela fala das características, né, do drama. E ela diz, né, que é a superação, quer dizer, não, o personagem tem que superar ali alguma questão. E no caso desse filme A Baleia, o que ele tem que superar não é exatamente a gordura, né? É sutil isso, porque o que ele está tentando superar ali é o distanciamento com a filha. A gordura ele não está nem aí para isso, ele aceitou mesmo e é isso aí. De certa forma, essa gordura é uma espécie de como é que eu vou dizer? É o MacGuffin lá do Hitchcock, né? Essa pista falsa ali que o filme que se apresenta como protagonista, e no fundo a questão principal do filme, nesse âmbito aqui da superação e portanto da estrutura do drama, é na verdade a questão dele com a filha, né?
Tem a questão do heroísmo, que em certos dramas, né, bom, de certa forma, essa questão de ter que superar alguma coisa é um processo heróico, de certa forma. Né? E tem a questão do destino, que eu acho bem interessante também nesse filme. Por quê? Né? Porque essa questão do destino é muito interessante. Vamos fazer essa análise aqui. Né? Deixa eu marcar aqui. A questão é a seguinte: o Goethe, pensador alemão, tem esse livro aqui, escrito sobre literatura, que são textos curtos dele, e num desses textos ele faz uma distinção entre a tragédia grega e o drama shakespeariano. Ele fala que o Shakespeare modificou a estrutura da tragédia grega, dentre outras coisas porque na tragédia grega o grande protagonista era o destino, e não as pessoas. E o Shakespeare coloca isso, né, em outra ordem, em outra medida ali, e passa, né, a trabalhar com o drama pessoal. E aí a distinção é evidente entre o Édipo, que é um sujeito subdito ao destino, e o Hamlet, que é um cara que, né, ele começa a questionar ali, né, ser ou não ser, eis a questão. Tá? E aí então existe uma diferença para o Goethe entre a tragédia e o drama. Né? E aí, nesse filme, eu anotei um negócio aqui que eu pensei na hora, que é o seguinte: esse filme é um drama atual, né? Uma questão aí, a questão da gordura, ao mesmo tempo, né, o drama ali da relação entre o pai e a filha. Porém, apesar de ser um drama, né, que tem o personagem humano ali, a pessoa está envolvida na questão, de certa forma tem um quê de tragédia grega aí, porque a gordura é uma espécie de destino, né, inexorável dele, né? Ele não está nem aí, já aceitou aquilo ali, está tudo certo, o problema é outro ali para ele, não é aquilo. Né? Então uma coisa ali, é uma mistura entre drama e tragédia, no sentido grego, né? Esse filme do Aronofsky. Tá? Enfim, e eu acho que é isso. Né? Então são essas questões que eu queria levantar, e aí tem alguns detalhes assim que eu acho bacana de trazer para vocês, junto com as dicas literárias, rapidamente. Tá? A literatura, né, já construiu, né, milhares de personagens nesse estilo do drama pessoal. Né? Tá aqui o retrato do artista quando jovem, do James Joyce, que é um exemplo, né, desse tipo de história, desse tipo de construção narrativa. Tá? Que é a história do Stefan Dedalus, né? Tem esse livro aqui do Albert Camus, A Queda, que também é um exemplo bem claro desse tipo de narrativa. Né? O sujeito está ali, né, enfim, pensando sobre os seus problemas existenciais, depois que ele viu ali um suicídio. Então, enfim. Né? E deixo aqui também a dica do Funes o Memorioso, do Borges, que também é isso. Né? É aquela, enfim, saga do sujeito que começa a ficar ali, né, sofrendo um drama bizarro, porque ele não consegue esquecer mais nada. Então, quer dizer, a literatura trabalha muito com essas questões. Né? Ao mesmo tempo, essa questão da gordura, ela é uma questão ambígua, né, no mundo atual. Eu fiz um texto em janeiro, botei no Facebook, falando sobre essa questão da gordofobia, né, que existe uma discussão hoje aí. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei número 1786 de 2022 agora, do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Né? E aí o projeto dele visa o seguinte: existe uma lei, que é a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que estabelece os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, o racismo. Né? E ele quer incluir nessa lei o crime da gordofobia, que é a discriminação ou preconceito em razão do peso corporal relacionado à obesidade. Né? Porque existe isso de fato. Né? E aí eu fiz um texto em janeiro falando sobre essa questão, né? Porque, enfim, existe muito preconceito com quem é gordo, com quem escolhe outro tipo de vida que não aquela vida padrão, né? Enfim, dos modelos de sociedade. E essas pessoas muitas vezes são vítimas disso. E tudo isso, o meu texto fazia uma crítica também à noção de saúde mental, né? Que hoje virou moda. Agora, todo lugar você vê texto enchendo o saco com isso. Não, porque, né,
excluir as pessoas da rede social causa problema de saúde mental. Aí pronto, vem os moralistas querendo encher o saco, dizendo, não pode, porque, entendeu? Então, quer dizer, isso aí é uma espécie de horizonte crítico para a gente aí nos próximos anos, enfim, colocar isso em questão, né? A gente da filosofia e tudo mais, né? Porque isso enche o saco, né? Essa é a realidade. E esse filme levanta essa questão também, porque, né, existe aquela relação dele com a amiga lá, e a amiga tem uma certa liberdade, mas ela não passa de certo ponto de querer vomitar a regra na vida privada dele, e a coisa vai caminhando e vai fluindo, tá? Então essa questão da gordofobia, ela é... E aí no texto, né, só para finalizar esse comentário sobre o texto que eu fiz, eu cito o conceito de sintagma icônico do Roland Barthes nesse livro aqui, o Elementos de Semiologia, tá? Acho importante, acho um conceito importante para poder denunciar essa ideia, né, de que, enfim, de que o gordo é uma pessoa ruim porque está gordo, não pode, etc e tal, né? E por outro lado, a gente tem que pensar criticamente também que essa própria palavra gordofobia, né, ela acaba se inserindo de uma forma meio involuntária nessa verborragia psi, né? Porque gordofobia, entendeu? Eu acho que tinha que inventar um outro nome aí para poder sair dessa, porque no fundo isso também gera aí, né? Daqui a pouco tem gente querendo dizer, ó, tem que agir assim, tem que agir assado, né? E isso é ruim. E aí, para finalizar, pessoal, deixo aqui 2 dicas, porque a questão da gordura me lembrou, obviamente, do Jô Soares, né, que é o grande gordo aí, né, talvez o gordo mais famoso do Brasil, infelizmente nos deixou no passado, grande figura o Jô Soares. Deixo aqui a dica do Xangô de Baker Street, do Jô, né, que é, né, o gordo mais querido do Brasil, aí, da história do Brasil, certamente, né? É o rei momo dos intelectuais, né? Talvez a gente possa dizer isso aqui com todo respeito. Enfim, e também uma outra dica, que aí já tem a ver com uma outra esfera do humor aqui, que é esse livro do Mário Prata, Diário de um Magro, né? Que ele vai para um spa, o livro é engraçadíssimo, assim, porque ele vai para um spa e ele conta aqui as aventuras e desventuras dele no spa, né? Ele tentando contrabandear a bebida alcoólica lá para dentro, porque não podia, né? Enfim, ele foi para lá para poder emagrecer, né? Ele estava meio gordinho, estava se achando, né, parrudinho, falou, pô, vou fazer um spa para emagrecer. Aí chegou lá, começaram a proibir de um monte de coisa, né? Ele começou a tentar escapar daquilo, tentar, enfim, contrabandear a bebida lá para dentro. E o livro é engraçadíssimo, assim. Então ele conta várias histórias legais aqui. E ele faz também uma paródia do nome do romance do Paulo Coelho, né? O Diário de um Mago. Tá? Então essa dica aqui também da gente aqui para essa questão, tá? Então é isso, pessoal. Finalizando, indico muito aqui o filme, tá? O filme do Darren Aronofsky, que é um ótimo filme, né? Por todos esses motivos que eu citei aqui. E por outros também que certamente, né, fogem aqui à minha percepção e também ao espaço do vídeo aqui, né? Então vale a pena, quem não viu ainda, veja. Quem já viu, né, tem aí algum material para pensar em outras coisas aí, que não tenha pensado ainda. E vamos ver aí o Oscar, né? Porque parece que é agora o Oscar, nesse final de semana agora. E a gente vai saber aí quem ganha, né, tanto o filme quanto o ator principal, né, ator coadjuvante e tal. E o Brendan Fraser é grande favorito com essa atuação aí. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Abraço e fui!